Olá! Na aula anterior, nós trabalhamos com o modo subjuntivo e vimos os tempos verbais que o modo subjuntivo pode ter, né? Nós vimos todos os tempos verbais. Na aula de hoje, nós vamos ver apenas o presente do subjuntivo. Eu vou trabalhar com vocês todos os tempos do subjuntivo de forma separada. Nós vamos trabalhar por partes. Nós vimos como um todo, aula geral, e agora eu vou subdividir e trabalhar com vocês por tempo por aula. Então, hoje a aula é presente do subjuntivo. Lembrando a vocês que subjuntivo é aquele modo que gera incerteza, dúvida, pedido, né? Ele não gera a informação de algo que tenha certeza que vai acontecer. Então, olha a conjugação do amar no subjuntivo. Que eu ame. Aprender. Que eu aprenda. Construir. Que eu construa. Então, os verbos, eles, dentro do tempo do modo subjuntivo, eles vão dar ao leitor a informação de algo que não tem uma plena certeza que vai acontecer, né? Pode acontecer, pode, mas pode também não acontecer. Diferente do modo indicativo, né? Que é um modo onde a certeza da ação, existe certeza da ação. Então, aí eu tenho três tempos: presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Nós vimos esses três tempos na nossa última aula, eu dei os três, mas a partir da aula de hoje eu vou dar cada um separadamente por aula. Hoje é presente do modo subjuntivo, só esse vermelhinho aí. Na próxima aula será o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e na seguinte, o futuro do modo subjuntivo. Aí eu tenho o verbo bater e no presente, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula, eu tenho que eu bata, que tu batas, que ele ou ela bata, que nós batamos, que vós batais, que eles ou elas batam. Então, aí eu tenho uma conjugação, repara que para você conjugar, para você flexionar o verbo bater no presente do subjuntivo, aí tem conjuntivo, né? Mas não é conjuntivo, é subjuntivo. Eu vou precisar fazer uso do que, né? Dessa conjunçãozinha aí. Para que eu possa flexionar, porque se eu não utilizar esse que, não vai dar ideia de modo subjuntivo. Se eu falar eu bata, tu batas, ele bata, certo? Ou poderia ser bates também, tá? Eu tenho aí o exemplo de um verbo irregular, que é o verbo poder. Repare que também a gente vai usar o que para que eu possa estar flexionando esse verbo irregular poder no presente do subjuntivo. Lembre-se que os verbos irregulares, que nós também já vimos isso numa videoaula, são aqueles verbos em que eu não consigo flexionar em todas as pessoas do discurso, ou que o radical dele mude muito, né? O ser, por exemplo, é seja, sejamos, sejam, vai mudar. Que eu possa, que você possa, que ele possa, que nós possamos, que vós possam, que eles possam. Então, percebam aí, eu continuo fazendo uso do que para poder flexionar e dar a ideia de uma ação que não tem uma certeza de que será concretizada. É a mesma coisa do se. Se quando a gente chegar no futuro do subjuntivo, a gente vai ver muito que nós vamos usar o se. Se eu bater, se eu pegar, ok? Então, lembre-se disso. Bom, essa atividade aí é essa atividade que vai ficar para vocês, para que vocês possam responder. É a atividade da videoaula de hoje. Vocês vão flexionar no futuro do subjuntivo os verbos que estão nos parênteses. A Maria está fazendo dieta. O médico dela sugere que ela não. Verbo comer pão. Então, esse que aí já está indicando que é modo subjuntivo. Ele já colocou o que. Você não vai precisar colocar o que. Você apenas vai precisar flexionar o verbo comer da forma que ele melhor fique aí nessa frase.
E assim por diante as outras também. Então, você não vai precisar usar o que aí. Você não vai colocar, o que já está inserido. Você apenas vai flexionar o verbo que está entre parênteses ou o pronome que está entre parênteses, porque na número 2 eu tenho ele também. E nessa atividade aí, vocês vão conjugar os seguintes verbos no presente. Aí sim, vocês vão precisar escrever o quê? Certo? Vocês vão fazer a flexão. As respostas estão na próxima página, mas não estão não, viu? A resposta só na correção. Bom, então aí vocês vão fazer a flexão. Comer, estar, ter, ir, querer e acordar. Como é que vai ficar no presente do subjuntivo? Eu vai ficar como o verbo comer. Aí vai ter que fazer todas as pessoas do discurso, tá? Eu comer, tu comer, ele comer, nós comer, vós comer, eles comer. Como é que vai ficar o comer nessas todas as pessoas no presente do subjuntivo? Estar. Eu estar, tu estar. Ter, eu ter. Ir, eu ir, tu ir, ele ir. Vai ter que flexionar em todas as pessoas do discurso. Não é só colocar que eu coma, que eu esteja.